O escândalo do INSS mostrou uma coisa: processo eletrônico não é sinônimo de processo confiável. A gente costuma achar que pronto, tirou o papel da jogada, colocou tudo no computador e a mágica acontece, né? A segurança estaria garantida. Mas olha, a realidade que os dados jogam na nossa cara é bem diferente. E vamos ser sinceros, muito mais preocupante. Esse caso recente dos descontos não autorizados nos benefícios prova por A mais B que um sistema pode ser 100% digital e ainda assim cheio de buracos. A gente não está mais lidando com aquela pasta de papel que sumia no arquivo físico empoeirado, sabe? Estamos falando de um fluxo eletrônico super moderno que, mesmo com toda essa casca tecnológica, deixou a porta aberta para que aposentados e pensionistas sofressem descontos em massa. E o pior, sem nenhuma autorização válida. Agora, o que chama muita atenção aqui é a proporção absurda desse problema. Mais de 97% das pessoas entrevistadas pela Controladoria Geral da União disseram com todas as letras que nunca, jamais autorizaram esses descontos. Pensa na gravidade da coisa, 97%. É literalmente uma falha sistêmica gigante que permite que movimentações financeiras aconteçam no escuro sem que o próprio usuário do sistema dê o sinal verde. E quando a gente vai olhar para o tamanho do rombo, os números assustam. A CGU deu o alerta de que essa vulnerabilidade toda coloca em risco até 6,3 bilhões de reais. Para colocar isso em perspectiva, é mais dinheiro do que o orçamento do ano inteiro de muita capital por aí. São bilhões escorrendo por falhas invisíveis de uma plataforma que deveria ser blindada. Ou seja, digitalizar a burocracia sem mudar a forma como a gente audita tudo isso só cria atalhos mais rápidos e silenciosos para manipular recursos. Então, um ponto crucial é o seguinte: não basta o Estado ser apenas digital. O Estado precisa ser rastreável. O grande gargalo que a gente tem hoje na administração pública não é só deixar um sistema mais moderno. É impedir que esse sistema moderno mantenha as portas escancaradas para as fraudes antigas. Um Estado puramente digital ainda aceita aprovações escondidas. Já o Estado rastreável exige que cada passo, cada documento e cada alteração na tela deixe uma marca permanente que qualquer auditor consiga ver e que seja impossível de apagar. E como a gente resolve isso na prática? Construindo uma nova arquitetura digital anticorrupção, feita em camadas. É como se fosse um sistema de defesa ativo. Pensa assim, na primeira camada, a inteligência artificial entra só para conferir a prova. Ela olha de forma objetiva se a autorização existe, se é válida e se bate com um beneficiário certo. Aí, na segunda camada, um motor de regras, tipo um contrato inteligente, entra em ação na mesma hora, para bloquear a fraude, liberar o processo ou gerar um alerta. E para fechar, na terceira camada, uma blockchain pública permissionada entra para registrar o rastro técnico do fluxo. É um verdadeiro cofre digital. Tudo que foi validado vira um fato técnico cravado na história do sistema. Mas, claro, a gente precisa ter os pés no chão aqui. Essa tecnologia não é uma varinha mágica, tá? E não vai acabar com toda a corrupção do dia para a noite. A ideia também não é jogar a máquina pública inteira dentro de uma blockchain. A blockchain não toma decisão por nós. A inteligência artificial não governa ninguém. E, acima de tudo, o código de programação jamais substitui o direito. A tecnologia entra aqui puramente como uma ferramenta rigorosa e implacável de controle e registro. Isso ilustra de forma genial os ganhos reais dessa arquitetura. Quando a gente exige uma prova válida de verdade para cada transação e bloqueia as inconsistências lá na raiz, a gente ganha muito mais rastreabilidade. Passamos a ter um controle absurdo sobre os processos, muito mais peso de prova, uma capacidade de auditoria que vai para outro nível e, claro, bem menos espaço para aquela manipulação feita na surdina. Cada desconto passa a depender de um caminho 100% verificável. O que nos leva à conclusão mais importante de toda essa nossa explicação. Dá para evitar fraudes como a do INSS? Sim, com tecnologia, rastro e controle. É perfeitamente viável construir um ambiente tecnológico onde essas fraudes mais primárias, baseadas simplesmente na falta de um documento, sejam barradas mecanicamente antes mesmo de gerar qualquer prejuízo. Mas para uma mudança desse tamanho acontecer de verdade, ideias robustas precisam ganhar força. Esse projeto é de Paulo Henrique Figueiredo de Oliveira, o BAPA-FP. O objetivo central é justamente pegar essa tese técnica que a gente destrinchou aqui e transformar isso numa solução prática, mudando de vez a estrutura de como o Estado lida com as nossas informações e o nosso dinheiro. E convenhamos, um projeto desse tamanho só sai do papel com muito esforço em equipe. É por isso que o projeto busca colaboração ativa em 3 frentes fundamentais. Primeiro, apoio técnico contínuo, para transformar essa ideia num piloto apresentável e funcional para órgãos públicos. Segundo, construir pontes institucionais, sentando para conversar com prefeituras, governos estaduais ou até o governo federal para testar o modelo.
E terceiro, o compartilhamento nas redes sociais. A gente precisa jogar luz sobre isso e gerar a atração necessária. Hoje, combater os desvios sistêmicos depende, acima de tudo, da coragem de implementar uma nova arquitetura para o Estado. Afinal de contas, se a tecnologia para proteger o dinheiro público já está aí, por que a gente continuaria deixando a porta destrancada, não é mesmo? Se essa ideia faz sentido para você, compartilhe, me chame para conversar e acesse o link do resumo executivo no perfil.